o Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Hoje, no Direto ao Ponto, a participação do médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno, assim como todas as segundas-feiras, para falar sobre o Janeiro Branco, uma campanha aí especial, sempre realizada no mês de janeiro, mas que ela deve continuar o ano todo, né, doutor Rafael? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, a campanha do Janeiro Branco, assim como as campanhas de Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, é uma campanha que faz com que as pessoas, durante aquele mês, lembrem mais sobre aquele assunto. E quando a gente fala em saúde mental, a gente fala principalmente nos diagnósticos mais comuns dentro da população, que são ansiedade, depressão, insônia e uso de substâncias, né, o uso abusivo de álcool e outras drogas que têm que ser lembradas e das pessoas poderem ter consciência do que é o problema, de como é que é o tratamento, de como é que é o diagnóstico, assim como é feito com os outros transtornos. Lá no Outubro Rosa se fala muito do câncer de mama, Novembro Azul se fala sobre o câncer de próstata, que em janeiro a gente vai dedicar às doenças do cérebro, né, aos transtornos mentais que são tão importantes, e durante a pandemia a gente viu aí o quanto é importante a gente ter a saúde mental em dia e também o quanto que impactou na saúde mental no caso a pandemia, né? E a gente tem que lembrar aqui, eu brinco que todo mundo tem o seu cardiologista, a mulher todas tem o seu ginecologista, mas acho que é super importante também todo mundo ter o seu psiquiatra, assim, pelo menos para fazer uma revisão, para ver como é que estão as coisas, porque hoje, digamos que junto com os outros órgãos, obviamente, mas a cabeça, o cérebro, ele é muito importante da gente ter esse cuidado, e foi muito negligenciado ao longo de décadas, de séculos. O cérebro, a gente tratou muitas doenças mentais como se fossem doenças do espírito, doenças do caráter, e a gente sabe que não necessariamente são isso, tá? Tudo, com certeza, tem implicações, né? Tem relações, tá? Mas as doenças psiquiátricas são as doenças do cérebro. A gente sabe que a depressão hoje se cursa com alterações do cérebro, a gente sabe os medicamentos e as terapias, elas modificam a estrutura do cérebro. A ansiedade, hoje a gente tem vasto conhecimento de que são alterações cerebrais, muitas vezes vistas até já na infância. Boa parte dos transtornos de ansiedade já começam na infância, já se manifestam lá na pré-escola, na fase escolar, tá? Isso vai se desenvolvendo ao longo da vida. A questão dos substâncias, indivíduos que têm problemas com o consumo de álcool e o consumo de outras drogas, eles também têm estruturas cerebrais, o cérebro ele é diferente, tá? E cada vez mais a gente está avançando nisso, questões genéticas, a gente saber quais são os genes associados com as doenças mentais, e lembrar que os transtornos mentais, na metade das vezes, começam na infância e adolescência. Então, falar em Janeiro Branco também é falar bastante de como é que a gente está tratando as crianças, como é que as famílias estão tratando as crianças, como é que os colégios estão tratando as crianças, como é que a sociedade está encarando as crianças. E a gente está vendo que está mudando cada vez mais, né? A gente está muitas vezes tirando o tempo de infância das crianças para colocar em telas precocemente, para colocar em muitas responsabilidades, né? Já criança de 6 anos já falando em Enem, já falando, né? Já o meu colégio aqui, e a gente prepara lá para o Enem, entende? Então, poxa, mas com 6 anos a criança tem que brincar, tem que fazer um monte de coisa, senão ela até pode passar no Enem, mas vai ser um adulto infeliz. Então a gente tem que cuidar isso também, né? Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção, suprindo as necessidades de diversos segmentos. Nossa missão é cuidar de pessoas e no meio ambiente. Saiba mais em www.heineken.com.br ou acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Heineken Tecnologia em Higienização, com fábrica instalada na cidade de Teutônia. Só ainda aproveitando a presença do Dr. Rafael, eu acho que essas datas, a gente pensa, de novo uma data, de novo uma campanha, de novo, né? Mas elas são justamente importantes para isso, para a gente ficar mais atento a essas questões da saúde mental, né? Que acabam causando sofrimento, tanto para a pessoa que passa por aquilo, que às vezes não tem noção disso. Tá sentindo algo, mas não sabe exatamente o que é, né? E também para os familiares que às vezes percebem uma mudança de comportamento,
num familiar, mas também não consegue identificar, né? Por isso que é importante fazer pelo menos um check-up, como a gente faz um check-up, né, para outras questões de saúde, conversar com o psiquiatra também para saber o que está acontecendo, né? Ou tentar algum encaminhamento para isso. Exatamente, né? A gente tem que ter esse cuidado, o profissional de saúde na medicina é o psiquiatra, o profissional de saúde é também a psicologia também, tá? É importante a gente lembrar, são muitos profissionais qualificados na área, a gente tem faculdade aqui na região, a gente forma bastante psicólogo, então, na dúvida, é importante sim, sempre passar por uma avaliação. Hoje tem vários instrumentos digitais também que podem fazer esse tipo de check-up, mas o principal é não ter estigma, não ter mitos, consulte. Tá tudo ok, que nem cardiologista, né? Não, tá tudo ok. Então, vou segue seguir. a vida. Eu vou seguir e tá isso aí. Tá certo. Muito obrigada, Dr. Rafael Moreno. Participa conosco sempre às segundas-feiras aqui para falar sobre saúde mental no Direto ao Ponto. Agora